Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa Alcateia. Na aula dessa semana eu vou trazer para você o suco, uma explicação muito clara sobre o porquê a força de vontade não resolve para parar de beber, para diminuir o consumo de álcool e como resolver. Nessa aula eu vou te explicar por que alguém bebe mesmo tendo motivos para parar, ou melhor, por que alguém continua querendo beber mesmo quando racionalmente isso não parece valer a pena. Vou te dar explicações claras, diretas, objetivas, para que você consiga, através desse conteúdo dessa aula, conseguir lidar com gatilhos, com desejo para beber, como evitar desenvolver problemas por outras substâncias e o que acontece para ser difícil parar de beber na prática. E dicas que eu vou te dar aqui nessa aula que você vai poder utilizar de uma forma bastante objetiva na sua prática para mudar o seu comportamento. Você que está com dificuldade de parar de beber e quer entender como começar, vai ser muito legal para você. Para você que foi muito fácil parar de beber, é hoje que eu te pego, porque é nessa aula que eu também vou te ajudar a entender o que pode tornar difícil e quais são as circunstâncias que podem tornar difícil, para que sempre você possa ter mais condições de continuar sendo fácil, se por acaso para você foi fácil. E você vai entender por que é diferente para uns e talvez por que é difícil para um e para você não, ou vice-versa. Só que, como tem muita informação nessa aula, como de costume, e eu quero saber muito a sua opinião, eu vou trazer um material de apoio que vai estar já está disponível aqui embaixo dessa aula, com todas essas informações em texto, porque eu sei que algumas pessoas lidam melhor ouvindo e outras pessoas lidam melhor com a escrita, lendo, e por isso eu quero te proporcionar essa possibilidade de ter as duas coisas. Eu vou te falar sobre esse material, vou te explicar esse material e você também vai poder lê-lo em outro momento, vai poder imprimir e vai poder acompanhar da forma que você achar melhor, tá bom? Então vamos direto ao ponto para nossa aula de hoje. Por que a força de vontade não resolve e como resolver? Por que alguém bebe mesmo tendo motivos para parar de beber? Quando a pessoa bebe, ela fez com que no seu cérebro, o nosso cérebro, ele é feito para economizar energia, porque o nosso cérebro gasta muita energia. Apesar de ele ter mais ou menos 2% do nosso peso corporal, ele gasta 25% da energia que a gente produz. Então, para manter funcionando esse órgão tão caro economicamente, energeticamente falando, ele utiliza mecanismos de automação. Ele torna comportamentos automáticos para que você não precise ficar pensando toda vez que você vai acordar para escovar os dentes, que você precisa abrir a torneira. Você simplesmente abre a torneira, porque isso é um hábito. E beber álcool e o problema, o que pode tornar difícil para alguém beber álcool é o jeito que o álcool interfere nesse sistema de hábitos que leva uma pessoa a ficar mais impulsiva para começar a beber e ter dificuldade de interromper esse comportamento mesmo quando ele traz problemas. Então vou te explicar aqui que o hábito de beber vira um problema porque quando esse hábito, que é uma resposta comportamental automática, ela se afasta do objetivo para a sua vida. Por exemplo, você abre a torneira de manhã para escovar os dentes porque você quer que caia água para você poder escovar os dentes. Se a torneira parasse de jorrar água, você pararia de manipular a torneira para abri-la. Você buscaria outro comportamento. Mas imagine que você começasse a tentar forçar cada vez mais a torneira e mesmo assim não sai água. Você pode causar um problema na sua torneira. O álcool é mais ou menos isso que acontece. Ele vira um hábito, você passa a responder a um contexto de uma forma que não mais está fazendo sentido. E pior, você passa a querer ficar manipulando aquela torneira repetidas vezes por conta de um processo de hábito que fica muito forte
na sua cabeça, no seu cérebro. Eu vou explicar como que isso acontece. Então acompanha aqui comigo. Quando a pessoa começa a beber sem ter alcoolismo, principalmente se ela faz isso para aliviar o estresse, e aí que é uma grande crítica que eu faço, o pessoal fala: ah, mas Vitor, qual que é o problema de beber uma cerveja para relaxar? Eu vou te explicar em detalhes, aprofundadamente agora. Quando a pessoa bebe, usa, por exemplo, cerveja para relaxar, o seu cérebro vai aprender uma coisa de uma forma não racional, de uma forma implícita. Ele vai reforçar uma ideia de que a cerveja alivia o estresse. Então a cerveja vai passar a ser um gatilho para quando você estiver estressado, você vai lembrar da cerveja. Faz sentido? Vou deixar você pensar um pouco nisso. Se você bebe para aliviar o estresse, o seu cérebro aprende e reforça uma ideia de uma forma muito intensa que faz você associar a cerveja ao alívio do estresse. E você vai deixando isso automático no seu cérebro. Se você repetidas vezes faz isso, ao invés de o seu cérebro... Porque faz sentido você fazer isso uma vez, duas vezes? Faz sentido, não estou dizendo que vale a pena. Mas faz sentido porque se você está estressado, o seu objetivo é se sentir menos estressado. Você bebe uma cerveja, consegue esse resultado. O seu cérebro vai aprender. Foi certo, foi bom, você resolveu o problema do estresse. Só que aí ele começa a separar a cerveja do objetivo redução do estresse. Se a cerveja parar de reduzir o seu estresse, se você passar a ter problemas por conta da cerveja, o seu cérebro vai continuar achando que vale a pena, achando que beber vai resolver, mesmo quando beber se tornar o problema. E outra coisa que acontece é que o álcool, ele é uma droga ruim, ele fica fraco com o tempo. Se você bebe repetidas vezes, ele vai começando a fazer menos efeito. A gente dá o nome, a gente chama isso de tolerância. Você vai precisando cada vez mais bebida gradativamente para ter o mesmo efeito. E isso vai tornando difícil parar de beber. Então, quando esse comportamento de beber a cerveja não funcionar mais, quando a cerveja começar a trazer problemas, por que você vai continuar bebendo? Né? Se a torneira da sua casa, do seu banheiro, parar de jorrar água, por que você não vai parar de manipular a torneira na expectativa de que jorre água? Por que a cerveja gera tanto desejo, mesmo quando ela se torna um problema? E aí tem a explicação aqui para você. Porque o seu cérebro tornou automático, ele segue aquele caminho de uma forma muito intensa, sem recalcular a rota. Ele já aprendeu o que é agradável, o que é positivo, e aí tem mais um mecanismo que aparece, que é parte de um hábito muito forte, um hábito problemático, é a insensibilidade à desvalorização do resultado. Coloquei aqui um vocabulário para nerds, você pode ignorar isso se não tiver o interesse em se aprofundar, vou só citar. Insensitivity to outcome devaluation. Quer dizer o quê? Quando começa a dar problema porque você bebeu, os problemas não entram no cálculo. Você começa a lembrar só da parte boa. É muito louco. Você já percebeu? De repente você tenha visto alguém. Às vezes é difícil em você. Se tá difícil perceber em você, perceba nas pessoas ao redor. As pessoas, às vezes, acontecem coisas muito ruins e elas vão normalizando. Ah, é normal ter um apagão. É normal você gastar mais dinheiro do que você queria com cerveja. Você estava se divertindo. E você para de ter clareza sobre o que você ganha continuando a beber. E aí, a sua sensação vai ser de que vale a pena continuar bebendo, mesmo quando você tem evidências na realidade do contrário, de que não vale a pena continuar. Mas a sensação é de que vale a pena continuar por conta da insensibilidade, a desvalorização do resultado. Que é diferente de uma torneira, que você você parou de jorrar água, eu paro de rosquear a torneira, eu vou tentar entender o que aconteceu, porque eu não continuo abrindo a torneira, se não está trazendo mais o resultado que eu queria, que é jorrar água. Mas o álcool quebra esse mecanismo e faz com que você não tenha tanta sensibilidade. Parou de dar certo, não está mais funcionando. E você continua iludido mentalmente, por causa de um processo neurobiológico. Acontece isso com humanos e animais também, quando são expostos a substâncias problema. Então, ao invés de você calcular, será que vale a pena eu tomar uma cerveja nesse cenário? Vai vir a ideia, puxa,
como seria bom beber uma cerveja agora. O que é incoerente no seu próprio raciocínio, tá? Tô imaginando que você próprio, a própria pessoa já não tem, racionalmente, fica meio confusa essa ideia. Fica parecendo que é a única escolha disponível, principalmente se você começa a sempre beber no final do expediente ou na sexta-feira à noite que acabou o trabalho, aí você pensa, amanhã não trabalho, então talvez hoje eu possa beber, eu acho que essa é a melhor maneira de eu aproveitar a minha sexta-feira. E você começa a ter menos habilidade de aproveitar a sexta-feira sem beber, e quando você percebe, você começa a ter uma insensibilidade à desvalorização do resultado, quer dizer, seus dias já nem é tão legal assim beber e você continua bebendo sem ter essa noção clara. E aí fica parecendo que é a única escolha possível, a única escolha disponível e ao longo do tempo até o contexto vai parando de depender. Tem gente que no início bebe só nos dias por isso que a maioria dos alcoolistas são alcoolistas de final de semana, porque a maioria dos alcoolistas não são graves. A pessoa freia, ela sabe, eu sei que eu não consigo controlar o meu consumo de álcool, então eu vou selecionar dias em que não tenha tanto prejuízo. O meu contexto ainda está preservado. Eu não bebo de domingo à noite, porque segunda-feira de manhã eu quero render o trabalho. Ou às vezes até bebe domingo à noite, mas não bebe segunda, porque quer continuar a semana com mais disposição para fazer outras coisas que são valiosas. Só que com o tempo, se você continua expondo o seu cérebro ao álcool, você vai começando a perder também o contexto em que você bebe. E você vai começando a beber e aceitar cada vez mais resultados negativos, reforçando a ideia de beber em contextos que você não beberia se alguns anos atrás você olhasse e pensasse que você beberia do jeito que você bebe hoje, talvez você pensasse que não faz o menor sentido. Mas hoje pode parecer normal, porque você foi gerando esses mecanismos cerebrais. E aí a pessoa pensa, então eu vou ser forte, eu vou resistir à tentação. Só que quando você bebeu e associou a cerveja ao alívio do estresse, à solução de um problema, você gera no seu cérebro uma coisa que a gente chama de saliência de incentivo. Ou, vamos usar uma linguagem mais simples, ímãs motivacionais. A cerveja não é igual a uma fruta. Imagina que você até gosta de comer maçã, mas se tem maçã, se não tem maçã, você não fica preocupado. Agora, se tem ou não tem cerveja, ou a sua bebida de preferência, você já presta atenção, o seu cérebro já rastreia aquilo, você já é tocado pela presença ou por alguma coisa que remeta, né, que lembre a cerveja. O seu cérebro começa a ter uma relevância muito grande da cerveja. Pode ser que se você estiver passando de carro na frente de um lugar que você sempre consumiu, aquilo vai te gerar uma leve percepção. Você lembra daquilo, você presta atenção em coisas que talvez antes você não prestasse atenção porque o seu cérebro foi associando, ele foi sendo atraído magneticamente quase para a ideia, para os estímulos, para os gatilhos relacionados à bebida, certo? E às vezes, dependendo do contexto, às vezes mesmo sem você estar estressado e querendo relaxar, parece que você quer beber, simplesmente. Eu quero beber. Começa até a não ter mais objetivo diretamente. E beber fica sendo beber por beber. E aí quando você vê, claro, gradativamente, né? Você não precisa esperar chegar num grau tão alto para você entender que esse mecanismo vai acontecendo. E aí, a própria pista, a cerveja, o próprio gatilho vai levar você a entender esse tipo de coisa como algo valioso. O valor percebido de uma forma implícita fica muito alto. E aí se torna uma tentação, se torna uma coisa que dá trabalho mental você se afastar de beber caso você esteja exposto a pistas do ambiente, coisas que te lembrem a bebida, dependendo do momento. E aí você vai passar a querer mais o álcool, não necessariamente gostar mais dele. E pode ser que você tenha uma confusão na sua cabeça entre o querer e gostar. E essa confusão vai fazendo com que você até não tenha motivação. Ah, mas Vitor, eu sei que tá ruim, mas eu não quero parar de beber. É por isso? Porque o seu cérebro está enxergando as coisas de uma dimensão diferente. Ele exagera o quanto o álcool é importante. Você tem a sensação de que ele é muito mais importante e pode até dar medo de parar de beber ou achar que vai ser muito mais difícil do que é, porque isso são ilusões mentais que são geradas
por ter bebido para relaxar em repetidas vezes. O cérebro começou a responder com a natureza dele. Alguns levam mais tempo, outros menos tempo. Isso tem variação individual, mas o cérebro segue a sua natureza. Se ele for exposto por tempo suficiente, qualquer pessoa poderia desenvolver isso. E aí, agora tem um pulo do gato que é muito interessante, que mesmo você que já conheça muito sobre prevenção de recaída ou nunca tenha ouvido falar, é um excelente começo essa explicação muito clara e prática que eu vou te dar agora. Então eu te expliquei que a ideia do álcool passou a atrair o seu cérebro mais rápido. Então ele passa a despertar um desejo, querer beber. E aí você, ao ser exposto a gatilhos, se torna um pouco mais trabalhoso você não beber. E aí o que acontece? Se você tiver motivos mentais para ter um déficit da inibição da resposta, eu vou te explicar isso. Quando você escolhe não beber, talvez, dependendo do momento, isso vai te exigir energia, né? Você tem um impulso, tem um desejo. Esse desejo às vezes aparece. E aí você resiste a esse desejo, você está inibindo a resposta. Você está utilizando uma área do seu cérebro, que eu vou falar em outro momento, não interessa agora, que é responsável por frear. Não beba hoje, porque, olha, eu tenho vontade, mas eu não vou beber. Isso te gasta um gasto de energia. E geralmente, quando você parou de beber no primeiro mês, as primeiras semanas, isso aqui está muito fraco. Nas primeiras semanas está muito fraco essa capacidade de inibir a resposta. Então o esforço que você vai ter que fazer é muito maior do que vai ser depois. E aí, por isso que para a maioria das pessoas é mais fácil não beber o primeiro gole. E talvez por isso muitas pessoas não tenham conseguido ainda alcançar os seus objetivos, porque ainda estão tentando beber simplesmente menos. Porque quando você bebe, o álcool, o próprio efeito do álcool já aumenta essa dificuldade de frear. E aí você bebe uma, puxa, depois que eu bebo uma, eu me torno uma outra pessoa. Nossa, parece que depois é difícil frear, por causa desse déficit de inibição de resposta, né? E se você quer ainda tentar beber menos, é muito interessante que você tente, né? Claro que as pessoas têm caminhos diferentes, mas entendendo esse conceito aqui, você passa a perceber que se você parar de beber durante um tempo, você para de estimular essa área do cérebro e o seu cérebro começa a ficar mais preparado para, depois de uns 3 meses sem beber, você tentar a moderação com mais chance de sucesso. Alguns não vão conseguir, alguns vão conseguir, principalmente se tomarem esses cuidados, vai ter mais chance de conseguir, né? De dar um tempo para o seu cérebro tentar se recuperar essas capacidades. E olha só que interessante esse próximo conceito que eu vou te trazer. Quando um gatilho aparece, o seu cérebro não funciona do mesmo jeito do que quando não está diante de um gatilho. Então, quando você está pensando em ir naquela festa, ou visitar aqueles amigos, ou ir naquele contexto em que normalmente você bebia, pode ser que para alguns mais, para outros menos, mas isso pode acontecer com você, de você ter um antolho mental. O que é um antolho? Tá vendo esse negócio aqui na cabeça dos cavalos? Que eles colocam ao redor dos olhos para que o cavalo não veja ao redor? Isso aqui é para os cavalos não terem a visão do todo, né? Limita o campo de visão do cavalo. Isso é um antolho. Muitas pessoas, diante de gatilhos, passam a enxergar o mundo como um antolho mental. Você fica com uma inflexibilidade atencional. Nesse momento, você literalmente enxerga menos as opções que você tem. Por isso que o planejamento que eu falei antes para você em outra aula aqui da Alcateia é tão importante. Se você estiver diante de vários gatilhos, a sua atenção vai ter dificuldade de perceber que existem outras coisas que não o álcool. Você vai ficando com dificuldade de recuar. Por isso que a força de vontade não funciona. Se você apelar só para ela, você vai esperar, vai contar com a sorte. Porque se você estiver diante de um gatilho forte, você vai sofrer uma cegueira mental, um antolho mental. Você vai enxergar em túnel, você vai enxergar só a parte boa de beber e vai esquecer da parte ruim. Vai esquecer dos seus objetivos, porque o seu cérebro não vai estar com as mesmas condições, não vai estar em condições ideais para resistir ao impulso de beber. E aí o impulso forte, o ímã motivacional, que foi gerado por ter bebido com momentos de estresse, o antolho mental, opa! Quando você vê, parece que não tinha mais o que fazer. Aí você fica com aquela sensação de que do nada eu bebi. Eu cheguei com um plano, mas quando eu cheguei lá,
parece que eu mudei. É isso que aconteceu. Você ficou com um antolho mental e você foi ingênuo, não sabia como é que funcionava o cérebro e achou que ter força de vontade seria suficiente para você ir contra a natureza do cérebro. E aí você vê, não, mas o meu amigo consegue. Você não é o seu amigo. Você é você. Se isso vai ter pessoas que isso vai ser mais forte do que para outras. Isso não é uma fraqueza, isso não é uma desqualificação. Isso é um processo mental, isso é um processo cerebral. Alguns têm mais intensidade do que outros, igual tem gente que tem mais barba do que outros, né? Tem gente que tem sardinha, tem gente que não tem. São características que dependendo, quanto mais você conhecer as suas características e for inteligente de lidar melhor com as suas características, mais você vai ter sucesso. Né? O ruim é quando você tem certas dificuldades que você precisa de pequenos ajustes e você luta contra os ajustes que você precisa fazer, por razões várias. Né? Então a ideia é você, de posse do conhecimento, conseguir utilizar ele ao seu favor. E aí tem dicas práticas aqui em quadros, né? Eu coloquei para você, né? E tem um exemplo que eu não vou ler para você, porque eu acho que é bem agradável de ler. Eu trouxe um exemplo prático de uma situação em que isso acontece para você ter bastante clareza. Inclusive, se tiver difícil de acompanhar essa aula, porque são muitos conceitos, assista novamente, veja o material, depois volta a assistir essa aula. Acho que vai valer muito a pena, ela vai te trazer muita bagagem para o resto da vida. Então vamos seguir. Mais um componente dessa história toda. Existe, além do gatilho, né? O gatilho as pessoas percebem. O gatilho é aquela coisa, por exemplo, sexta-feira à noite, sem nada para fazer, ou sei lá, no dia do jogo do seu time, que você sempre bebeu, assistindo o jogo do seu time, e aí os seus amigos te ligam, te chamam, porque sempre bebiam com você, ir nesse evento sem um plano, sem nada para se segurar, isso é um gatilho. É um gatilho, uma situação que pode gerar um antolho mental. O antolho mental deixa a sua visão estreita, é difícil você enxergar que poderia fazer outras coisas nessa hora. E aí o que acontece? Existe também a tentação. O que é a tentação? Imagina que você passou o dia todo vendo mensagens em grupos do WhatsApp de pessoas falando sobre bebida, sobre contextos em que você já achou agradável beber e você não sentiu nada, você está de boa, não tem problema manter esse tipo de coisa para você, porque aquilo não te faz beber, certo? Mas, quando você estabeleceu no seu cérebro, por ter bebido em momentos de estresse, o seu cérebro aumentou o valor percebido do álcool, ele tem um processo muito rápido e automático de desejar aquela coisa, num nível subliminar. Se você for exposto a muitos sinais do ambiente e que ao longo do dia você mal sente que isso te prejudica, você está gastando energia mental. E essa energia mental que você gasta faz com que você, no final do dia, você que normalmente naquelas condições você não beberia, por conta de ter sido exposto à tentação ao longo do dia, você ficou mais vulnerável aos gatilhos. Então, se preocupe em perceber quais são as tentações também que tem no seu dia a dia, coisas que te chamam a atenção que é leve, porque uma coisinha leve aqui, outra coisinha leve lá, vai te provocando, vai gastando energia mental. E quando você vê, você perde a prioridade daquilo que importa para você. E se parar de beber importa para você, por conta de outras coisas que você quer de bom na sua vida, pode ser que você comece a perder essa perspectiva diante de muita tentação. Por isso que é legal e é contrastada com a atração positiva. Quer dizer o quê? Se você tiver a sua vista, a sua visão, uma coisa que você perceba, que você veja, que te lembre do seu objetivo, isso te ajuda a combater a tentação. Por exemplo, você pode construir uma imagem mental positiva do que você vai ganhar com a sobriedade, imaginando detalhes. Poxa, quem é a pessoa que você quer ser, o que ela faria, o que eu quero, o que vale para mim, quais são os meus objetivos. Ter isso claro, não de uma forma qualquer na sua cabeça, ter isso nítido, às vezes até colocar um post-it na sua mesa do trabalho, uma foto, uma coisa indireta, ou até mesmo frases te lembrando dos seus objetivos reais. E a gente chama isso de cartão de enfrentamento, né? Você anota
já tive pacientes que colocavam letras de música, coisas que te mantinham, que você coloca uma tentação positiva na sua rotina, entendeu? Algo que possa ser mais fácil. Algumas pessoas utilizam isso até quando estão diante de gatilhos, né? Com o antolho mental. Às vezes, se você tem que pegar a carteira ou tem que pegar o celular para pedir alguma bebida, você coloca no fundo do teu celular uma foto ou uma imagem, uma frase que te lembre do que você está fazendo, o que importa para você. Porque a sua mente, se você me entendeu até agora, você está me entendendo até agora, vai ter momentos em que a sua mente vai distorcer, diante de certos cenários, a sua mente vai distorcer aquilo que é mais importante. Ela vai valorizar demais algumas coisas e de menos outras, certo? Então vamos seguir. Coisas que as pessoas ignoram. Às vezes, você está um passo de conseguir parar de beber, mesmo que você já esteja tentando há muitos anos. Se você não percebeu o que eu vou te explicar agora, você vai ter muita dificuldade se você não entender o que eu vou explicar agora. Então agora, eu quero que você preste atenção. Eu vou até organizar para você a ideia, que é o seguinte: a sua mente funciona de maneiras diferentes diante de contextos, cenários, situações. Se você está diante de um gatilho, se você está tendo um dia ruim. Agora, se você estiver cansado, vai ser muito difícil você resistir a uma coisa que normalmente você resistiria. Você vai começar a sentir vontade de beber, você vai começar a sentir vontade de fazer coisas que você não quer fazer mais. A fadiga mental, quando você passou o dia inteiro trabalhando, estressado, sem fazer nenhuma pausa, sem comer nada. Aí chega às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, você está desejando, precisando de um alívio imediato e o seu cérebro já tomou tantas decisões que você não consegue mais ter a mesma capacidade de decidir que você estava quando você acordou. É por isso, porque quando a gente está com a fadiga mental, o nosso cérebro não toma as melhores decisões. É por isso que no supermercado tem um monte de bobagem perto do caixa. Porque você gastou a sua energia pensando tudo que você tinha que comprar, a quantidade que você tinha que comprar, o que estava na lista, o que não estava, a fruta que era boa, que não era, o que você tinha que ver, o prazo de validade das coisas. Você tomou tantas decisões que chegou no caixa, você pegou e comprou um negócio que você não precisava, que você não queria ter, não valia a pena ter comprado. Mas estava ali mesmo, comprou, você viu, era barato, não era tanta coisa, comprou. Eles vendem coisas para você no mercado com esse conceito. E aí, outras coisas, não fazer atividade física. A falta de atividade física faz com que o seu cérebro fique rígido. Você tenha dificuldade de enxergar as coisas com perspectiva. Então, se você tentar parar de beber sem fazer exercício físico, você está adicionando dificuldade incalculável. É muito importante. Sempre vai ter alguém que vai conseguir. Só que é o seguinte, você quer criar melhores condições? Faça atividade física. É importante. E se alimenta direito. Se você só come porcaria. Ou pior ainda do que só comer porcaria, tá? É você ficar em jejum. Já tentou ir no mercado com fome? Vai no mercado morrendo de fome depois do trabalho um dia para você ver. Não comeu nada o dia inteiro. Chega à noite para ir no mercado, cansado de um dia estressante. Você vai comprar um monte de porcaria. As chances são que você vai ser bem mais difícil segurar. E outra coisa que acontece é que o jejum aumenta um hormônio que se chama grelina. Esse hormônio chamado grelina, ele aumenta a nossa impulsividade e aumenta o nosso desejo pelo consumo de álcool, principalmente se você já gerou no seu cérebro aquele valor aumentado do álcool porque bebeu em situações de estresse. Tá entendendo? Às vezes a pessoa não parou de beber porque ela não parou para fazer um lanche no meio da tarde. Então pega, já organiza para amanhã ou próxima oportunidade, leva um lanche. Come uma coisa boa, de preferência faz um lanche com proteína, come um sanduíche de frango, sei lá, faz um whey protein, come alguma coisa que tenha valor nutricional. Às vezes até um arroz com feijão no meio da tarde, manda mesmo, batata com carne moída. Coma, e aí a comida vai te ajudar em duas coisas. Diminuindo esses impulsos aí para que distorcem o seu funcionamento mental. E o segundo é que de barriga cheia é mais difícil beber muito. Por isso que muitas vezes a pessoa ela quer parar de beber, mas daí ela sempre bebe em jejum. Claro, a sua parte irracional ela calcula para que isso aconteça, porque em jejum o álcool vai mais rápido e mais intenso no cérebro. Então você come, vai numa festa que vai ser difícil resistir, chega de barriga lotada já, enche a barriga, bebe bastante água e vai com a barriga cheia. Porque se lá for difícil resistir à tentação,
você vai ter colocado um backup aqui. Vai ter um bote salva-vidas que vai te proteger de não chegar tão fundo. Eu coloquei mais uma história aqui, porque eu acho que histórias ajudam a compreender os conceitos de uma forma bem clara. E depois você vai ler com calma, eu não vou ler ela para você aqui, porque vai ficar de tarefa. Mas eu só vou rapidamente explicar como é que a história aconteceu. O Carlos começou a beber para aliviar o estresse devido a um período complicado no trabalho. Nunca teve problema com álcool, o Carlos. Só que estava muito difícil aquela época, ele estava trabalhando demais, não estava com tempo de fazer mais as atividades físicas que ele sempre gostou, que ajudavam ele a lidar com o estresse. Então ele acabou bebendo demais durante alguns meses e aí, de repente, ele precisou parar de beber porque isso começou a gerar problemas no casamento dele, problemas de saúde. Ele começou a ver que não estava mais rendendo tanto e aí passou o período estressante no trabalho. E aí ele viu que estava começando a dar problema o álcool e ele parou de beber. E foi fácil. Só que mais pra frente, quando ele voltou a teve um outro período de estresse no trabalho, quando ele viu, ele recaiu, voltou a beber. Por quê? Porque ele teve um forte estado motivacional, ele teve que ele estava estressado, o cérebro dele já estava preparado, dando muito valor para o álcool. O que não, ele nem percebeu, porque quando não está estressado, isso não faz diferença na vida dele. Ele nem percebe que isso aconteceu. Só que agora, nem estava tão estressante assim no trabalho, mas junto com esse processo mental que foi gerado pelo consumo repetido de álcool em momentos de estresse, ele passou a ficar com o foco atencional estreito e com a percepção de única escolha, induzida pelo estresse, porque ele não voltou a fazer atividade física, se desorganizou, e aí quando ele viu, ele estava preso, como se fosse uma correnteza. O álcool é como se fosse um rio, e o alcoolismo é como se fosse uma correnteza. Quanto mais calor estiver, mais chance tem de você... E o calor é o estresse, desconforto. Quanto mais calor está, mais você tem vontade de entrar no rio. E quanto mais vezes você entra no rio, mais você acha que você consegue lidar com o rio, que ele é seguro, que ele é uma boa para refrescar. Só que quanto mais você fica no rio, a correnteza começa a ficar cada vez mais forte. E aí chega um ponto que você tem dificuldade de sair até sozinho. Por isso que é tão importante você entender como é que funciona o seu cérebro diante de gatilhos, tentações, fadiga, estresse. Por isso que eu dei aulas aqui na Alcateia sobre depressão, sintomas de saúde mental, né, para você começar a entender um pouco melhor isso. E esse material aqui vai estar disponível para você que está na Alcateia, aqui embaixo no nosso portal de aulas. Me conta também o seu feedback, o que você achou dessa aula. Temos muitas aulas legais ainda pela frente. Estou empolgado pelo que está por vir. Me avisa aqui que outros temas também você gostaria que eu falasse em seguida. E a gente se vê na semana que vem, porque toda aula tem aula nova aqui na Alcateia. Um abraço.